Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto que para muita gente acaba sendo um tabu ou até mesmo acaba sendo alguma coisa meio polêmica. Hoje nós vamos falar sobre o machismo, tá? Mas eu não tô aqui para defender de jeito nenhum nenhuma ideologia que seria a ideologia do machismo e muito menos também para ficar aí falando sobre feminismo, tá? O que eu quero falar para vocês, na verdade, é sobre a igualdade entre os dois, tá? Eu não entendo e não consigo entender de verdade o porquê que existe tanta guerra entre homens e mulheres, quando na verdade as pessoas deveriam se respeitar e as pessoas deveriam aceitar, né, umas às outras, né, e saber que cada um tem o seu lugar de escolha, que é o mais importante de tudo. Antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu até separei aqui, que eu fiz uma busca aqui no dicionário para conseguir entender, né, um pouco sobre o que é o machismo. Então vamos lá. No dicionário diz o seguinte: é um conjunto de atitudes, comportamentos e ideologias que defendem a superioridade dos homens sobre a mulher, perpetuando assim a desigualdade. É uma forma de preconceito que se manifesta em diversos aspectos da vida social, desde o ambiente familiar até as estruturas políticas e econômicas. Bom, entendido bem aqui o que significa isso, né? Eu comecei a pensar e a questionar, né? Porque houve uma situação na minha família, tá? Eu tenho um filho de 14 anos de idade e ele tem uma mãe que ensina pra ele justamente que ele deve respeitar tudo e a todos. Ele deve respeitar as escolhas das pessoas, ele deve respeitar as mulheres como mulheres, ele deve respeitar os homens como homens e também os outros gêneros que hoje em dia a gente vive aí, né? Diversas situações diferentes na nossa vida. E aí, esses tempos atrás, teve uma menina na escola que ela veio tomar satisfação com ele, de briga, né? Coisinha de criança, de molecada, tal, de dentro da escola. E ele pegou e falou: ah, tá bom, eu não quero saber desse assunto. E a menina apontou o dedo na cara dele e falou pra ele assim: você é um machista de merda. Aí ele pegou e falou: mãe, naquele momento eu fiquei pensando assim, gente, qual foi a atitude machista que eu tive com ela pra ela falar isso pra mim? Aí me veio a memória, né? Claro, porque a gente começa a pensar na nossa forma de criação. E aí eu peguei e falei, conversei com ele, tudo, né? Ele me contou sobre todo o assunto e tal. E assim, de verdade, ele não teve nenhum tipo de atitude machista. Mas eu sei também que ela, por ser uma menina de 14 anos de idade, tem toda uma confusão mental ainda, não sabe direito, às vezes, o que é o significado de cada coisa. Hoje nós temos a internet que se posiciona cada um de uma forma e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então eu falei pra ele, falei, filho, não liga, tenha as suas atitudes, sabendo respeitar as mulheres, sabendo respeitar as pessoas e sabendo respeitar a cada ambiente ao qual você convive. E aí, por que eu quis também trazer esse assunto pra vocês? Gente, eu sou mãe, como eu disse pra vocês, de 2 filhos. Eu tenho uma menina e tenho um menino. E eu tento passar para os meus filhos ao máximo o respeito entre os dois. Eu falo para meu filho o seguinte: a mulher, ela tem que ser sempre respeitada. Se a mulher fez uma escolha na vida dela de estudar, trabalhar, de fazer a vida dela, de ter a sua vida financeira bem estabilizada, você como homem, como parceiro que um dia você vai ser, você tem que saber respeitar e dar para sua mulher um suporte para que ela entenda que ela tem você ali para cuidar dela. Da mesma forma, eu passo para minha filha em relação aos homens. Você, como mulher, tem que também estar ali dando suporte junto com seu marido, né? Ajudá-lo naquilo que você puder, é claro. E se você fizer uma escolha, ou se a esposa do meu filho fizer uma escolha de estar dentro de casa, de cuidar de filhos, que a gente sabe que é um trabalho árduo, eu fiz essa escolha, sabe? Às vezes eu tenho um arrependimento, às vezes eu não tenho. Então, assim, são coisas que nós, como mulheres, sabemos bem o quanto é complicado toda essa situação, né? A gente sabe que às vezes a gente faz uma escolha e depois a gente acaba se cobrando que a gente tinha que ter feito outra. Então, eu sempre converso com eles que eles devem respeitar e dar suporte aos seus parceiros, né? Cônjuges, enfim. E saber respeitar o espaço de cada um. Então, eu queria, de verdade, hoje trazer isso daí pra vocês como um alerta, um aviso, né, para nós que somos mães, que a gente tem que estar sempre em cima, sempre conversando com os nossos filhos relacionado a isso, ensinar para eles que eles têm que ser pessoas ali parceiras, tá? Não é uma competição. Homem e mulher não vive uma competição e não deveria viver de jeito nenhum. Cada um deveria respeitar o espaço do outro, sabe? Se você casa, por exemplo, com um homem que ele não quer saber de trabalhar, que ele não quer, que ele quer saber de ficar em casa, e você como mulher tá ali batalhando, lutando, quer sustentar a casa e você acha que isso tá bom pra você, ok, cada um com o seu cada um, né? Não sou eu que vou falar pra vocês o que vocês têm que fazer ou não, cada pessoa sabe de si. E do contrário também, né? Se a mulher, ela quer ficar em casa com os filhos, cuidar, porque a gente sabe que estar dentro de casa é um trabalho muito, muito complicado, gente, vocês não têm noção. Uma dona de casa, ela trabalha da hora que ela levanta até a hora que ela vai deitar, porque ela tem 1000 coisas pra fazer,
né? E mulheres que também trabalham fora e depois vêm cuidar de casa, enfim. Não existe nada melhor na nossa vida do que a gente ter uma parceria, né? Eu sou a favor da parceria dos dois, é muito bom poder ter o nosso próprio dinheiro, poder fazer as nossas coisas, né? Hoje eu tenho vários arrependimentos aí na minha cabeça de não ter estudado antes, de não ter feito a minha vida financeira ter fluído, sabe? Mas também eu tenho uma consciência de que eu vou fazer 40 anos e que ainda há tempo pra isso, porque na vida não existe um tempo limitado pra cada coisa, sabe? Eu tenho um casamento onde o meu marido, ele é o grande provedor da casa. E quando ele não me apoia, não me auxilia em alguma coisa, eu sento com ele e converso, sabe? Pra que ele saiba entender que as coisas não são dessa forma. Então eu acho assim, você vê como a gente não precisa viver essa guerra, a gente pode muito bem tentar, de todas as formas, conseguir sentar, conversar e explicar para o outro como que a gente está se sentindo. Eu fui criada por um pai super machista. Meu pai não deixava minha mãe trabalhar fora, minha mãe queria trabalhar fora, ele não deixava. A minha mãe não podia sair com batom na rua. A minha mãe não podia cumprimentar direito os homens, porque meu pai achava que se ela estivesse cumprimentando os homens era uma forma dela tá dando trela pra eles. Olha, dá cada absurdo, gente. Então, quando você cresce nesse ambiente, tudo que você não quer pra sua vida é exatamente situações como essa. E eu trago aqui, né, a memória, tudo isso, eu trago esse assunto pra vocês. Eu não consigo de verdade entender em que momento que começou a haver essa guerra, sabe, de sexo entre os dois, sabe? Por que as pessoas não conseguem se respeitar? Jamais na minha vida seria justo eu querer pra minha filha um homem maravilhoso, provedor, querido, que estivesse do lado dela, que apoiasse ela em tudo, e falar pro meu filho que ele não deveria ser esse tipo de homem. Que ele tem que ser um homem que cobre da mulher, que isso, que aquilo, que outro. Não é assim que a banda toca, sabe? Então, quando ele veio me contar, né, essa conversa, esse assunto dessa menina, falou pra ele, eu fiquei triste. Eu falei, caramba, meu, você teve, Nicolas, alguma atitude assim? Ele falou, mãe, de jeito nenhum. Eu só falei pra ela que eu não concordava com uma determinada situação ali que a gente tava discutindo. E aí ela pegou e começou a me xingar de machista. Eu falei, desculpa, tá bom, eu não tô sendo machista com você, eu só tô achando que não tá certo, mas se você acha que tá certo, tá tudo bem. E ela começou a gritar e falar um monte de coisa. Então, assim, ai, gente, como é difícil, né? Como é difícil essa convivência hoje. Eu não consigo entender o porquê que as pessoas, elas não conseguem ter essa percepção de que não é legal agir dessa forma, sabe? Eu conversei com ele, expliquei pra ele como lidar, expliquei pra ele também que se o ambiente não serve pra ele, que a primeira coisa que ele tem que fazer é se retirar, sabe? O ambiente que não serve pra nós não tem motivo nenhum pra gente estar inserida dentro dele. A gente tem que saber ter a percepção de que quem escolhe o ambiente somos nós. Então, se não tá legal, não tá bom, saia de perto, sem briga, sem discussão, sem desrespeito. E é isso, gente. Eu queria só trazer a consciência de vocês, né? Se de repente você já passou por uma situação assim também, ou se você conviveu com alguém também que teve esses tipos de atitudes, né? Onde havia uma guerra ali entre os dois. Deixa aqui também nos comentários e me conta aqui a sua experiência. E é isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.